Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje, dia 14 de janeiro de 2023, é o dia que está sendo organizado, agora nesse exato momento, lá em Roma, um manifesto em memória de Emanuele Orlandi, organizado pelo irmão dela, Pietro Orlandi. E esse manifesto, justamente no dia do aniversário dela, resolveu-se que deveria ser feito de forma imediata, logo após a morte do Papa Bento XVI. Primeiro porque o governo italiano resolveu reabrir as investigações sobre o caso. E segundo que o Vaticano, após a morte de Bento XVI, emitiu uma nota que também abriria investigação sobre o caso. Na verdade, o Vaticano nunca fez isso, né? Seria a primeira vez que o Vaticano estaria, de fato, abrindo um inquérito para apurar o caso. E pode-se perguntar, né, por que esperou a morte do Papa Bento XVI para se agir dessa maneira? Esse manifesto ele é feito justamente em cima de 3 papas, né, uma acusação formal a 3 papas. O Papa João Paulo II, diretamente envolvido no caso, o Papa Bento XVI, que enquanto foi, né, secretário e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, durante o pontificado de João Paulo II, muito provavelmente tinha conhecimento desses acontecimentos. E depois, enquanto o Papa simplesmente silenciou, né, fez um pacto de silêncio, o mesmo pacto do qual participou o Papa Francisco, né, quase 10 anos de pontificado e um silêncio completo. O que faz com que esses 3 papas estejam unidos no acobertamento, no mínimo, de um crime do qual eles têm consciência de que houve uma participação muito ativa do Vaticano, né? E também, recentemente, né, foi publicado o livro do secretário do Bento XVI, né, George Gaisway, e nesse livro ele nega que houve um dossiê Emanuele Orlandi, quando na realidade ele já havia admitido que havia esse documento e que esse documento estava sob a mesa do Papa Bento XVI. Ele mesmo teria visto esse dossiê. E outra coisa também é que outras pessoas, agora depois da morte de Bento XVI, parecem estar, né, colaborando, fornecendo novas informações. A pressão está aumentando, né, em torno do caso. Então é muito propício que se faça essa manifestação hoje. Quero aqui, né, dar meu apoio ao Pietro Orlandi e dizer que eu estou também empenhado nessa mesma investigação, porque vejo essa investigação correlacionada ao Concílio Vaticano II e ao caso da irmã Lúcia. E aproveito também esse vídeo para fazer uma resposta a um amigo pessoal que trabalhou comigo, professor também, professor de filosofia, o professor França, que me fez uma pergunta que eu acho que é oportuna responder em relação ao meu último vídeo, e eu acho que essa pergunta dele também se aplica, né, a muitas pessoas que estão inquietas também com todas estas coisas, e acho que a resposta que eu vou procurar dar a ele aqui vai também ajudar outras pessoas. Eu, de fato, não sou a melhor pessoa para responder a essas perguntas. Quando eu gravei a série O Prometeu Moderno, eu não me via como a pessoa indicada para fazer uma série de aulas, né, sobre o livro do Padre Calderon, Prometeu, a Religião do Homem. No entanto, como ninguém fez, então eu tomei a iniciativa de fazer porque deveria ser feito. Ou, se não, a coisa cairia no esquecimento. O livro do Padre Calderon é um livro de 2007, 2008, não sei, ou 2009, que é um livro muito importante, que explica perfeitamente bem o que foi o Concílio Vaticano II. É um livro que não é tão difícil de ler, mas que, infelizmente, né, as pessoas parecem que não se interessam pelo assunto, né? Então, eu não sou a pessoa mais indicada, tem pessoas muito melhores do que eu para fazer isso, inclusive para responder às perguntas, né, do professor, meu amigo, professor França. Mas eu vou tentar responder aqui alguma coisa, né? Eu vou ler primeiro aqui o que ele me
me mandou aqui no comentário desse meu último vídeo. Carlos, meu amigo, eu passei minha vida no paganismo. Parece que não seria diferente, pois nasci em um seio pagão. Pai pagão e mãe pagã. Acho que é a realidade de muitos de nós, né? Durante muito tempo, segui infelizmente seus destinos. Digo, meus destinos, agindo em total ignorância e dissonância. Não via pecado em nada, seguia de modo simplório a vida, pois a minha vida não era mais nada que uma vida voltada aos prazeres. Chegou o momento de até mesmo não acreditar em Deus. Aqui gostaria de fazer uma ressalva importantíssima. Não culpo meus ilustres pais em absoluto. Já no tocante ao vídeo, você mostra uma entrevista na qual um cardeal diz como se sentiu o Papa Emérito Bento XVI em relação à postura do Papa Francisco no que toca à missa extraordinária. Aí ele pergunta, será que de fato Bento XVI queria esconder sobre nuvens o que é de verdade, a fé, desejando que a missa extraordinária fosse mantida com o intuito apenas de subversão ideológica? Pergunto-me e estendo esta pergunta a você. Vamos tentar primeiro responder essa questão, né? A minha resposta é sim. O Bento XVI, o Joseph Ratzinger, foi uma figura muito influente, muito ativa durante o Concílio Vaticano II e muito ativa também no pós-concílio. Ele teve uma carreira muito rápida. Então, para a gente entender bem o pensamento de Joseph Ratzinger como teólogo, e depois a sua parte ativa, exercendo suas funções eclesiásticas. É importante que se leia a obra dele. Na obra de Joseph Ratzinger, você pode ver muito claramente, primeiro, os pontos judaizantes da obra dele, que são claramente afastados da doutrina católica e que buscam, sim, uma subversão, mas aqui não no sentido político, mas no sentido das ideias mesmo, Uma subversão, por quê? Subverter é colocar aquilo que é inferior acima. São Tomás dizia que a antiga lei, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é mortífera e que nós devemos nos afastar da antiga lei. Joseph Ratzinger, ele sempre procurou fazer o contrário, ele sempre procurou colocar a doutrina católica abaixo da antiga lei. Isto é uma marca do Concílio Vaticano II. É fazer com que o judaísmo talmúdico, aquele mesmo judaísmo apóstata, que matou nosso Senhor Jesus Cristo e que nega nosso Senhor Jesus Cristo, porque veja bem, o judaísmo talmúdico, a única razão de ser dele existir durante 2000 anos, é o ódio a nosso Senhor Jesus Cristo. É a negação de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias. Esse judaísmo talmúdico pós-bíblico, deicida, nada tem a ver com a religião dos antigos profetas, a religião dos antigos patriarcas, a religião dos antigos reis. A religião é uma só, desde o princípio da história. É o inimigo de Deus que dissemina a falsa doutrina, como na parábola do joio e do trigo. É o inimigo de Deus que semeia o joio no meio do trigo, dando origem, assim, às falsas religiões. Isto não foi diferente entre o povo eleito. O povo eleito foi escolhido por Deus porque daquele povo viria o Messias. Esse povo não foi escolhido por Deus para renegar e matar o Messias. Foi muito pelo contrário, foi para dar carne ao Messias. Agora, a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz, aquela religião do Antigo Testamento, ela se conforma e se condensa no cristianismo, na religião católica, na Igreja Católica. A antiga sinagoga passa a ser a Igreja Católica. O Templo de Salomão passa a ser a Igreja Católica. E é por isso que o templo vai ser destruído no ano 70. O que Joseph Ratzinger faz é a mesma coisa que fizeram sempre todas as heresias judaizantes, sempre buscando pegar o cristianismo e trazer para o seio desse judaísmo apóstata, que não tem nada a ver com a religião do Antigo Testamento. Então, por isso é que eu digo que há uma subversão na doutrina de Joseph Ratzinger.
Bom, a crise do Concílio Vaticano II, e eu já vou falar um pouquinho também sobre a noção do Concílio Vaticano II sobre igreja, que é uma pergunta também que você me faz aqui, provocou reações, né? Evidentemente provocaria reações. Então nós podemos dividir em alguns grupos, né, essas reações com relação ao Concílio Vaticano II. O primeiro grupo, o maior deles, é o majoritário, né, é aquele grupo que não vê problema nenhum no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II está em perfeita conformidade com os ensinamentos da Igreja e que errados são aqueles que veem algum problema com relação ao Concílio Vaticano II. Esses são apegados ao passado, são os tradicionalistas, né? Tradicionalistas aqui no sentido pejorativo. E que, na realidade, há uma plena, né, consonância entre os ensinamentos pós-Vaticano II e os ensinamentos pré-Vaticano II. Então esse é o grupo majoritário, né? Esses são modernistas, porque acreditam de fato que a igreja deveria realmente passar por um processo de reformulação, de ajornamento, né? E que a igreja precisava então dessa maneira se adequar ao mundo moderno, né? Dentro desse grupo, você vai ter um outro grupo, que é a chamada hermenêutica da continuidade. Esse grupo alimentado pelo Bento XVI, pelo Joseph Ratzinger, né? Esse grupo compreende que há alguma coisa de errado com o Concílio Vaticano II, mas não exatamente com o Concílio Vaticano II, mas com a interpretação que se deu do concílio. Então, para esse grupo, essa interpretação do Concílio Vaticano II não foi dada pela Igreja, pelo magistério da Igreja, foi dada pela imprensa. Houve uma pressão da mídia que direcionou o resultado do concílio, né, para um outro caminho. E aí gerando, de fato, um problema que Bento XVI procurou, ao longo da sua trajetória eclesiástica e até mesmo como teólogo, né, procurou fazer com que se voltasse ao verdadeiro concílio, ao verdadeiro espírito do concílio. Essa é a linha, por exemplo, de Padre Paulo Ricardo, e de grande parte desses católicos que hoje se dizem tradicionalistas, ou seja, gostam da missa tridentina, são os conservadores em política, são conservadores em política e também no que diz respeito ao próprio Concílio Vaticano II, porque são conservadores em política, porque querem conservar aquilo que consideram de bom na Revolução. Como se a Revolução Francesa tivesse coisa boa. A Revolução Francesa foi contra a Igreja Católica e foi contra os ensinamentos da Igreja Católica. A Revolução Francesa foi anticristã. A Revolução Francesa não foi contrária a Deus porque eles eram deístas, mas a visão de Deus que eles tinham era uma visão cósmica de Deus, né? Mas eram contra Cristo porque eram contra a ideia do pecado original, de redenção, né? De Deus encarnado. Então a Revolução Francesa foi contra Cristo e foi contra a Igreja Católica. Não há nada de bom que a Revolução trouxe. Então os conservadores procuram ver coisas boas na Revolução, ou seja, a democracia, né? O sufrágio universal, as liberdades. E esses também procuram ver coisas no Concílio Vaticano II que estão de acordo com essas, essas coisas boas que eles veem na Revolução. Por exemplo, a ideia de colegialidade, a ideia de liberdade religiosa. Então, de modo que são poucos os católicos hoje, que se você fizer uma pesquisa você vai verificar isso, né? São poucos os católicos hoje que são contrários ao divórcio, que são contrários às liberdades modernas, né? Inclusive liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de consciência, todas as liberdades condenadas pelo magistério da Igreja. Então, esse é um grupo que também procura salvar o concílio,
e estão plenamente de acordo com aquilo que veio após o Concílio Vaticano II. Ponto. Existe o outro grupo daqueles que vão resistir ao concílio. Né? Então nós temos o grupo dos sedevacantistas. Ora, os sedevacantistas, eles vão partir do princípio de que há um problema no Concílio Vaticano II. Né? Depois nós vamos ter o grupo dos continuistas, também chamados de rallier ou linha média. Este grupo vai ver alguns problemas no Concílio Vaticano II, mas vão ter um apego excessivo à missa tridentina, à missa de São Pio V, a tal ponto que vão fechar os olhos para o problema do Concílio Vaticano II, desde que possam rezar a missa tridentina. São chamados linha média porque, parecendo que estão indo para algum lugar, eles estão sempre voltando para o Concílio Vaticano II. São prisioneiros do Concílio Vaticano II por conta de um acordo que foi feito. Né? Esse acordo que deu origem às comunidades Ecclesia Dei. E o outro grupo, que é o grupo da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada por Dom Marcel Lefebvre, que viu claramente um problema com o Concílio Vaticano II e viu claramente que o problema não era uma questão litúrgica, não era uma questão da missa, era uma questão de fato, né, de fé. Agora, para responder à sua pergunta, nós temos que pensar na questão do estado de necessidade. Essa questão do estado de necessidade é muito importante para entender a estratégia de subversão de Bento XVI que você me pergunta. O exemplo mais eficaz com relação ao estado de necessidade é o caso da ambulância, que precisa furar o sinal vermelho, o sinal de trânsito, em função de uma emergência de um paciente que se encontra ali e que precisa chegar no hospital num determinado período, num determinado tempo. Então, toda lei humana, ela visa o bem comum. O caso das leis de trânsito evidentemente, é para preservar as vidas. Imagine como seria uma cidade sem as leis de trânsito. Então a lei de trânsito existe para preservar as vidas, para salvar vidas. Mas acontece que toda lei humana, tem exceções, tem momentos em que essa lei geral não pode ser aplicada num particular. Nesse caso da ambulância, e poderia citar outros exemplos também, a lei de trânsito não pode ser aplicada porque o princípio maior dela é salvar vidas. E naquele momento, o sinal vermelho está impedindo que aquela ambulância salve uma vida. Então, nenhum policial, em seu reto juízo, vai multar uma ambulância num estado de emergência que atravessa um sinal vermelho ou que excede o limite de velocidade. Isso é chamado estado de necessidade. O motorista que está à frente daquela ambulância, ele precisa atravessar o sinal vermelho, não é porque essa autoridade parte dele, mas é porque o estado de necessidade daquele paciente que está morrendo concede a esse motorista esse direito de violar uma lei geral em função de uma lei maior que é a salvação de vidas. O mesmo caso a gente pode aplicar para a Igreja Católica. Tudo passa pelo Papa, é verdade, mas há momentos em que há exceções, porque a lei maior da Igreja é a salvação das almas. E aqui é que está o grande problema. O grande problema reside justamente aqui. Quando essa mesma Igreja, ou estes que ocupam os cargos eclesiásticos, começam a trabalhar não para a salvação das almas, mas para a perdição das almas, a lei maior da Igreja, ela não vai passar pelo Papa mais, ela passa da Igreja direto para aquele fiel que, em estado de necessidade, necessitando de um sacramento para a sua salvação, ele precisa recorrer a um padre. Só que ele não pode recorrer a um padre de jurisdição ordinária,
porque esse padre de jurisdição ordinária está sob a autoridade destes mesmos que trabalham para a destruição da fé. Então, este fiel, devido ao estado de necessidade da sua alma, precisa de sacramentos de padres com quem ele possa, de fato, né, confiar, padres que tenham, de fato, a verdadeira doutrina. Então, o Monsieur Lefebvre, quando criou o seminário de Econe, ele criou não para fazer um cisma contra a Igreja Católica, muito pelo contrário, mas sim para continuar formando padres capazes de dar sacramentos aos fiéis em estado de necessidade. Depois, quando houve toda a crise das sagrações episcopais de 1988, Dom Lefebvre sofreu muito para fazer essas sagrações episcopais, porque há muito tempo que Roma vinha prometendo dar um bispo para ele. Ele sabia que ia morrer, sabia que sua vida ia durar pouco, e de fato foi assim, né? Ele morreu em 1991. E ele estava disposto a receber esse bispo enviado por Roma, para que esse bispo pudesse dar sequência nas ordenações, né, e nas sagrações no seminário de Econe. Só que ele percebeu que o problema era muito mais sério do que isso. Primeiro porque Roma nunca enviava nenhum bispo. Era evidente que Roma esperava, né, que ele morresse, para que assim eu colocasse à frente do seminário um bispo modernista também. E aí o jogo estava encerrado, né? Monsieur Lefebvre percebeu que o problema era muito mais grave do que isso. Não era uma questão de missa apenas, mas era uma questão de doutrina, era uma questão de fé, né? Era uma questão de fé. Então, Monsieur Lefebvre vai fazer as sagrações episcopais, e aí vai ser excomungado junto com os bispos que ele sagrou, né? E aí a fraternidade sacerdotal São Pio X passa a ser considerada, né, excluída da Igreja Católica. Mas como assim excluída da Igreja Católica? Né? Aqueles que queriam continuar sendo católicos agora eram expulsos da Igreja Católica por aqueles que não professavam mais a fé católica. Quando Monsieur Lefebvre teve a notícia da sua excomunhão, ele disse assim: bom, eu não posso ser excomungado de uma igreja que eu nunca fiz parte, né? Porque a igreja que eu faço parte é a Igreja Católica, não a igreja deles. Então, a esse grupo da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, nós podemos fazer uma comparação, né, com os índios norte-americanos, né? Os índios norte-americanos recebiam promessa, né, de que eles iam ser preservados, de que eles iam ter terras e tal, e cada vez mais eles eram espremidos em reservas, né, até que veio o massacre final, né? Os índios então ficavam em reservas, são chamados selvagens em reserva, né, ali. Bom. E foi o que aconteceu com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. São os selvagens ali confinados em uma reserva. Aqui nessa reserva vocês vão poder viver do jeito que vocês querem, né? Mas nós estamos observando vocês, nós estamos sob observação de vocês. E um outro grupo também que ficou preso em reserva também, que foi o pessoal do Ecclesia Dei, mas esse sob a jurisdição direta de Roma. Ou seja, né, aceitaram, se colocaram sob a jurisdição desses que estão destruindo a fé católica. Bom, por que eu falava que Bento XVI usou essa estratégia, né, de penetrar na reserva, de fazer o lobo penetrar na reserva sem ser percebido? É evidente, essa é a tática, né, da subversão, é fazer com que aquele que está em perigo perca a sua noção de que está em perigo. E é por isso que eu expliquei o que é o estado de necessidade. Se nós, católicos, que compreendemos que há uma crise na igreja, se nós começamos a diminuir a intensidade dessa crise na nossa cabeça, se a gente começa a acreditar que essa crise não é tão grave, e que de fato essa crise não existe, é mais ou menos como aquele paciente que está na ambulância e que precisa chegar ao hospital, né, no determinado tempo, e que justifica por isso que o motorista fure o sinal vermelho. É como se aquele paciente começasse a achar que ele está bem, né, e dissesse para o motorista: não, vai devagar que eu estou bem, eu vou melhorar, não sei.
E na cabeça dele, mas na realidade ele não está bem. Na realidade ele vai morrer se não chegar no hospital e tiver o socorro, né, a tempo. Mas o que eu estou dizendo é que é essa noção de que há uma crise na igreja que produz o nosso estado de necessidade, e é esse nosso estado de necessidade que dá jurisdição, chamada jurisdição de suplência, que é o mesmo caso do motorista da ambulância, né? Jurisdição de suplência aos nossos padres. Imagine, por exemplo, um outro exemplo, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, está na estrada, né? Prestes a morrer, né? Vai morrer dentro de alguns minutos. Aparece um padre naquele momento ali. Esse padre está excomungado. E aquela pessoa que está morrendo na estrada precisa se confessar. Esse padre deve negar confissão a esta pessoa que está morrendo ali porque ele foi excomungado ou porque ele não está na jurisdição dele. É evidente que não. É evidente que a lei maior da igreja, salvação das almas, dá a esse padre a jurisdição de suplência para que ele dê o sacramento àquele homem moribundo. É evidente isso. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica. E se nós perdemos esse senso de estado de necessidade, aí o jogo fechou. Acabou o jogo, né? Aí nós estamos derrotados. Como é que nós vamos perder esse senso, né, de estado de necessidade? Minimizando os efeitos da crise, a tal ponto que a gente não vê mais a crise na igreja. Como é que a gente faz isso? Ou desviando o foco, passando a observar um outro problema, não mais a crise da igreja, a gente passa a olhar, por exemplo, o comunismo. O grande problema do mundo é o comunismo, e quando a gente faz isso, a gente começa a se aproximar dos modernistas para fazer com eles uma espécie de cordão, né, coeso, de ação contra o comunismo. O resultado disso é que em pouco tempo os fiéis começarão a perder a noção da crise e em função disso vai esvaindo o seu estado de necessidade e em pouco tempo eles vão começar a recorrer a seus padres de paróquia, né, que estão submetidos a esses que estão destruindo a fé. Quando o Papa Francisco faz o Traditionis Custode, ele encurrala na parede, né? Agora vai vir coisa pior, né? Agora ele vai apertar mais o cerco ainda. Ele encurrala na parede esses fiéis, e esses fiéis encurralados percebem, bom, nós temos um inimigo, né? O inimigo está aqui encurralando a gente, né? É isso que o Papa Bento XVI foi contra. Para o Papa Bento XVI não se deve fazer isso. E se você encurrala, né, uma presa, ela vai reagir, até mesmo um gato, né? Se você encurralou um gato ali, ele vai lhe atacar, ele vai ficar acuado, ele vai ter uma reação, né? Então, para o Bento XVI, não, para o Bento XVI era melhor fazer os fiéis perderem o senso de estado de necessidade, pensando que Roma não era inimiga, Roma é amiga, né? O Papa Bento XVI é um Papa tradicionalista, né? Ele é nosso amigo, ele quer o nosso bem. Aproveito aqui também para dizer que eu comentei da reação do superior da fraternidade na época, né, Dom Bernard Felley. A reação dele na época foi essa, né? É evidente que, provavelmente iludido com Bento XVI, tal, ele recebeu muito bem, né, o Sumório Pontífico, né? Nem todos da fraternidade receberam, nem todos da fraternidade estavam assim, né, otimistas com Bento XVI. Foi o caso, por exemplo, de Dom Tomás aqui no Mosteiro da Santa Cruz, né? O Mosteiro da Santa Cruz era ligado à fraternidade sacerdotal São Pio X, e Dom Felé deu, né, a ordem para que todos os padres cantassem o Te Deum, por causa desse ato de Bento XVI do Sumório Pontífico, que liberava, né, a missa tridentina. Dom Tomás se recusou a fazer isso, porque Dom Tomás pensou muito coerentemente, né? Bom, se a gente faz isso, a gente reconhece que a missa tridentina não é o rito ordinário da igreja, é o rito extraordinário, como ele está colocando. O rito ordinário é a missa nova de Paulo VI. E segundo, que a gente reconhece que aquelas excomunhões contra Dom Lefebvre e contra os bispos sagrados por ele foram válidas, não foram ilícitas. Por que foram ilícitas? Eu acabei de explicar agora, né? Devido ao estado de necessidade. Bom,
Então está aí, né? Pelo menos tentando responder aqui essa primeira pergunta, né? Depois ele faz a outra pergunta aqui. Ademais, meu amigo, como confiar na fala de um Bolsonaro que foi batizado em um tanque protestante com quanto se dizente católico por um pastor que foi preso? É verdade. Eu citei aqui o Jair Bolsonaro, né, só para colocar como muito grave para os católicos, né, terem se deixado enganar por uma pessoa como o Jair Bolsonaro, né? Deixando de lado aqui, né, todo o envolvimento político dele com o Steve Bannon, né, com a questão perinealista e tal, que eu já expliquei em outras aulas minhas, né, mas concentrando naquele discurso que ele faz ali em Israel, diante do primeiro-ministro de Israel, quando ele diz, né, que nós temos que ter a fé do povo de Israel. E de fato uma outra pessoa que também me colocou essa questão, né, de que sentido que ele fala de fé, né? Então é bom a gente esclarecer isso daqui, né? Fé, na realidade, né, existe fé natural e existe fé sobrenatural, né? A fé é uma adesão da nossa inteligência à autoridade daquele que está dizendo alguma coisa para nós. Por exemplo, a fé natural. O filho que acredita no pai. O filho acredita no seu pai. Por quê? Porque o filho, a inteligência do filho está submetida àquilo que foi dito por uma pessoa que aquele filho considera autoridade. No caso aí, o pai, né? O aluno, o professor, né? Então, nós somos movidos naturalmente para dar adesão à nossa inteligência à autoridade de quem nos está dizendo alguma coisa, né? Isso é um ato de fé. A fé sobrenatural é uma virtude teologal que é infusa na nossa inteligência. Ela entra pela nossa inteligência, não entra nem pela mão nem pelo coração. É pela nossa inteligência, né? Para iluminar a nossa inteligência, para que a gente dê adesão da nossa vontade, da nossa inteligência, àquilo que nos foi revelado. E por quê? Porque a pessoa que nos revelou é uma pessoa divina. Então, por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fazia um milagre e depois ele dizia, né, para a pessoa que era beneficiada por aquele milagre: vai em paz, a tua fé te salvou, né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que aquela pessoa tinha fé que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus. Ela faz um reconhecimento público da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não ficou curada, não é porque ela queria muito ser curada, como dizem os protestantes, né? Ela ficou curada porque ela acreditou que aquele homem era Deus encarnado e que ele podia curá-la. Então, por isso a tua fé te curou. Fé em Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Para os protestantes, não. Para os protestantes, a fé é algo relacionado à vontade, né? À determinação. Então, para os protestantes, né, quando eles falam fé, eles estão usando fé num sentido deformado de fé. Esse é o sentido que o Bolsonaro talvez estivesse usando aí quando dizia isso, né? Tentando puxar o saco, né, do povo, né, de Israel. Quando na realidade eu disse, o povo de Israel não tem fé, né? Eles não possuem fé, não possuem virtude teologal, né? O que eles possuem é um objetivo, é um plano, né, pré-estabelecido. Seguindo aqui, né? Aí ele cita o ministro do Supremo, né, sabidamente abortista, o ministro Barroso, que além de tudo também, né, é da tribo, né? E depois aqui, qualquer outro político que venha dizer alguma coisa, já que em sua maioria são homens de extrema ignorância, né? São de extrema ignorância, mas são de extrema malícia também, né? Não podemos esquecer disso, né? A ignorância deles não é uma ignorância invencível, e eles são ignorantes porque eles querem ser ignorantes, porque são maliciosos e são orgulhosos, né? Bom, ele segue aqui. Vou direto ao assunto. O que eu, confiante de seguir uma nova forma de vida que configurada a Cristo, o que eu devo fazer, né? Qual é esta igreja das igrejas católicas existentes, que oferece de verdade, então, o caminho, visto que Roma é apóstata? Muito bem, essa pergunta aqui é muito importante, né? O Concílio Vaticano II, ele não criou uma nova igreja.
Isso aqui é muito importante dizer, né? Eles não poderiam fazer uma coisa dessa, porque senão eles estariam fora. A intenção deles não era essa. A intenção deles era permanecer católico de alguma maneira. O que eles criaram foi uma nova religião. Então isso aqui que é muito importante, né, compreender. O Concílio Vaticano II criou uma nova religião, e dentro dessa nova religião há uma nova concepção de igreja. Por isso no outro vídeo eu falava da eclesiologia de Bento XVI, né? Eles não criaram uma nova igreja, mas eles criaram uma nova concepção de igreja que faz parte dessa doutrina do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II criou, sim, uma nova religião. E essa nova concepção de igreja do Concílio Vaticano II é ao estilo protestante. É uma ideia de uma igreja universal invisível. Nessa igreja universal invisível, o nosso Senhor Jesus Cristo não teria fundado uma igreja hierárquica, né, com uma estrutura visível. Nosso Senhor Jesus Cristo teria deixado uma doutrina. E, por isso, eles vão dar ênfase, né, no Pentecostes, mas, segundo eles, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele vem de forma horizontal, ou seja, ele é distribuído de forma igual para todos, e não de forma hierárquica de São Pedro para os demais, mas de forma horizontal, democrática, né, para todos. Desta maneira, entende-se como Igreja de Cristo todos os cristãos, inclusive aqueles que eles chamam de irmãos separados, né? São os ortodoxos e os protestantes. Por isso, para eles, todos possuem sacerdócio também, né? A igreja sacerdotal, a igreja do povo de Deus, do povo sacerdote, né? Por isso, então, no esquema eclesiológico do Concílio Vaticano II, e se diz, né, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica está dentro da Igreja de Cristo, mas ela não é a Igreja de Cristo. Ela é algo menor que está dentro de Cristo, que foi surgindo a posteriori. Não foi nosso Senhor Jesus Cristo que fundou uma igreja visível com uma hierarquia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou uma doutrina, e dessa doutrina vão surgindo várias igrejas particulares que compõem uma igreja universal. Então, eles não fundaram uma nova igreja. Qual é a igreja que nós devemos seguir? Nós devemos seguir a Igreja Católica, esta que está aí, é a Igreja Católica. Nós não devemos seguir a doutrina desta seita, né, que ocupa a Igreja Católica, dessa hierarquia que ocupa a Igreja Católica. A doutrina deles foi uma doutrina criada pela Nouvelle Teologie durante o Concílio Vaticano II, e a doutrina deles nós não devemos seguir. A doutrina deles descristianiza o mundo e judaiza o mundo, né? E ao passo que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é para cristianizar o mundo, né? O Dom Lefebvre dizia para Joseph Ratzinger, né? Como é que nós podemos fazer acordo? Nós temos religiões diferentes, nós trabalhamos para cristianizar e vocês trabalham para descristianizar o mundo, né? Que acordo pode haver entre nós? Então, na realidade, a nossa igreja é a Igreja Católica, é essa mesma que está aí, com o Papa, com tudo. Só que, infelizmente, esses homens não seguem a fé católica, eles não possuem fé católica, eles não ensinam mais a doutrina católica, né? Muito pelo contrário, eles difundem erros, né, que faz o mundo ficar esse caos que nós estamos vivendo aí. Então, nós devemos permanecer católicos na Igreja Católica, e é por isso que é muito importante a gente estudar, né? Estudar a crise da igreja. Porque nós não podemos viver como a mulher de Ló, sabe? Que conhecia a verdade, mas seduziu-se pelos erros de Sodoma, né? A tal ponto que na hora de abandonar Sodoma, ela se ressentiu disso e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós não podemos viver dessa maneira, né? Ou nós seguimos a Igreja Católica com a sua doutrina católica, ou nós seguimos essa igreja conciliar, né? Essa igreja que eu digo aqui não é igreja, mas é a noção de igreja que eles têm, né? Essa noção de igreja que é oriunda dessa doutrina.
De acordo com eles, essa noção de igreja que eles têm, a religião ela é algo inerente ao ser humano, é evidente, né? Mas de acordo com eles, devido a essa necessidade religiosa que o homem tem uma necessidade de Deus a tal ponto que o homem projeta de dentro de si mesmo para fora um Deus em que ele possa acreditar. Esse é o chamado imanentismo, né? Por essa razão, já existe em todo homem uma igreja. E já existe em todo homem uma igreja. E o Concílio Vaticano II, ele cria exatamente, né, essa noção de que é o próprio homem o objeto da fé. Então aqui o livro do Padre Calderon, né, que eu recomendo que se leia, né, Prometeu, né, a religião do homem, né. E ele pergunta, né, o Concílio Vaticano II criou uma nova religião. Para criar uma nova religião teria que ter uma nova noção de igreja, né? Ou seja, uma nova noção de culto a Deus, né? E para se criar uma nova religião teria que ter um objeto de culto que não fosse Deus. Então para essas duas perguntas, né? Para esses dois itens aí, nós podemos responder que foi exatamente o Concílio Vaticano II criou um novo objeto de culto que não é mais Deus, é o próprio homem. Por isso a religião conciliar criada pelo Concílio Vaticano II, ela é idólatra, porque ela mesma reconhece que o homem é criatura e ela põe, né, todo o seu culto direcionado ao homem. Ela é antropocêntrica, e é por essa razão que eles vão fazer uma missa antropocêntrica, que é centrada no chamado mistério pascal. Ou seja, o foco da liturgia não é mais o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E sim a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que você vai ver nas missas, né, nas igrejas modernistas, um Cristo ressuscitando, né? Porque quando nós colocamos o centro da nossa fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Calvário, que é a missa, né, de sempre, um ato sacrificial, nós vemos ali um ato em que Deus se fez homem, mas se fez homem para glorificar a Deus, porque Cristo morre na cruz para glorificar a Deus, para restituir a Deus aquela justiça devida que só um Deus poderia restituir. Ao passo que, se você subverte isso e coloca a ênfase na ressurreição, você inverte toda a teologia da coisa, porque passa a ser, então, que Deus é que glorifica o homem, ressuscitando o homem. Então, Deus, ele se sacrifica na cruz, não para prestar um ato de glória, de glorificação a Deus, mas para prestar um ato de glorificação ao homem, porque o resultado dessa morte na cruz vai ser a ressurreição. Então, toda a teologia do Concílio Vaticano II é voltada para o homem. Por isso é a religião do homem, como disse aqui o padre Calderon no livro Prometeu, a religião do homem. É uma religião idolátrica que faz um culto exclusivamente para o homem. Nós não podemos seguir essa religião, né? O que nós temos que fazer? Quem vai dar essa resposta vai ser Deus, de alguma maneira. Essa crise, ela vai passar de alguma maneira, né? Agora, é necessário que nós tenhamos um posicionamento diante dessa crise. Nós não podemos ficar seguindo o Concílio Vaticano II sem ver que houve uma ruptura, né? Qual foi essa ruptura? Uma nova religião criada pelo Concílio Vaticano II. Se a gente não enxerga que houve essa nova religião criada pelo Concílio Vaticano II, a gente acaba seguindo, né, o Concílio Vaticano II como se ele fosse a continuidade da Igreja Católica, quando na realidade não é. É uma ruptura, e uma ruptura muito similar ao que aconteceu, né, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo também se dá no momento de ruptura, quando os hierarcas, né, da religião, eles rompem com a religião de seus pais, criando uma nova religião, né? Essa religião farisaica que está aí até hoje, né, combatendo a Igreja Católica, e agora incorporou, né, a Igreja Católica através do Concílio Vaticano II. Então ele pergunta aqui, por fim,
Onde se encerrou a verdadeira Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo não se encerrou. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. A Igreja de Cristo não é como diz o Concílio Vaticano II, que diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. É mentira. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. O que acontece é que estes homens se apoderaram das estruturas dessa igreja, se apoderaram dos seus cargos, né? Então eles têm a potestade. Eles têm os templos, mas eles não têm a fé. Nós temos a fé. Então nós permanecemos católicos. Diga-me, meu amigo, por favor, onde se encontra esta igreja visível de Cristo, que foi a própria promessa de Nosso Senhor. Nosso Senhor prometeu, né, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E de fato não prevalecerão sobre a igreja, né? Isto é uma crise como nunca vista antes na história, né, sem precedentes, porque nunca, né, aconteceu na história de que fosse colocada uma outra doutrina. Isso era previsto, né? São Jerônimo, por exemplo, dizia que a abominação da desolação prevista pelo profeta Daniel e que Nosso Senhor menciona como um sinal, né, do fim dos tempos, era justamente essa nova doutrina dentro da Igreja Católica. Então isso iria ocorrer, né, em algum momento. Nosso Senhor diz assim: quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? É que é justamente, né, aqueles que deveriam zelar pela fé, pela doutrina, vão ter se corrompido a tal ponto que vão criar uma nova doutrina. E essa nova doutrina, ela vai enganar quase todo mundo, né? Por quê? Porque ela é humanista, ela é voltada para o homem, né? Então, nas aparências, ela parece muito bela, mas nós vemos que ela não tem palavras de eternidade. É uma nova doutrina que se resume a esta vida, a este mundo, né? E se a gente resumir a nossa passagem a este mundo apenas, né, é claro que nós vamos ter uma visão completamente nebulosa da realidade, né? A realidade da vida é a vida que transcende esta existência, né, mortal. E somente a Igreja de Cristo é que tem palavras de salvação, palavras de sabedoria eterna, né? Se a gente pega os documentos do concílio e depois o que dizem os papas conciliares, nós vamos ver que eles têm palavras de morte, não de sabedoria, não de eternidade, não de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.